Bem, galera, então rapidão aí uma ideia de como fazer, né? Como que se pode criar as bandeiras, essas bandeiras que eles estão determinando para as áreas aí, amarela, laranja, vermelha e preta, para definir quais as estratégias de abertura da economia. Então vamos lá, eu juntei alguns critérios que são critérios que julguei que são importantes para fazer esse tipo de avaliação, montei no modelo PhD, um modelo que eu já tenho, você já conhece, só para dar uma ideia como é que funciona aqui, rapidão. Então são 5 critérios principais: clínica, sanitária, social, condição econômica e a gestão pública. Então hierarquizados, aí eu dei alguns conceitos, juízo de valor para o modelo buscou aqui uma escala, depois ele tem outros métodos para avaliar essa escala, enfim, para avaliar a consistência, certo? Essa é a primeira matriz. Depois tem uma segunda matriz. Essa segunda matriz é uma matriz de subcritérios. Eu vou abrindo cada um daqueles critérios em outros critérios. Ó, índice de sobrevivência, letalidade, recuperação, índice de recuperação, efeitos colaterais. Efeitos colaterais é interessante porque aqueles que vão ao hospital com uma condição por conta do vírus acabam utilizando meios que são necessários a outros tipos de doenças, inclusive centro cirúrgico do hospital. O mesmo se faz para o critério condição sanitária, né? Se abrem diversos outros. Ao total são 27 indicadores que eu estou utilizando aqui. A questão social, se colocou aí alguns indicadores que vai desde a taxa de isolamento até a existência ou não de um grupo por parte das autoridades dedicada à gestão da crise, né? A parte econômica também é importante porque é necessário fortalecer as políticas públicas existentes, não fazê-las parar ou descontinuar algumas políticas públicas em função da pandemia, né? Tem que ter fiscalização, controle dos protocolos, senão o protocolo não tem validade nenhuma se não tem fiscalização. Há um fato interessante aqui, que sempre se busca isolar uma área ou fazer um isolamento em uma determinada área, só que algumas áreas como São Paulo são áreas que são áreas visitadas por questão de comércio, questão de produção, algumas áreas são turísticas também, essas são mais fáceis porque nessa condição o turismo pode fechar, mas há condições aí de representação econômica, como a cidade de São Paulo, há as áreas administrativas, como o DF, a cidade de Brasília, que atrai pessoas para questões administrativas federais, né? É necessário também dar um pouco de atenção à questão da educação à distância, porque é um problema o isolamento, não só no sentido de perder o ano, mas como também uma ocupação, uma responsabilidade com o jovem. A gestão pública, esta é fundamental, medir como é que estão, né, como é que estão sendo levadas, gestionando a crise, né? A questão aqui que por que o comércio é aberto é a captura das autoridades administrativas pelos grupos econômicos, seja eles grupos locais, municipais, estaduais ou até federais. Essa é a pressão que tem, basicamente, essa é a pressão que tem para a abertura da economia, porque a outra parte pode ser suprida, né, com os planos de suporte aí ao trabalhador, enfim. Existem protocolos para a população, mas esses protocolos precisam ser seguidos também de uma capacitação, enfim, uma série de condições aqui importantes da gestão pública, que uma delas é a confiança da população nas autoridades e isso é determinante para qualquer tipo de plano que a autoridade tenha ou a gestão pública que seja necessário fazer, né? Há que haver credibilidade, senão não acontece nada. Ok. Esses critérios e subcritérios, eles são classificados depois segundo uma função, determinada função. Algumas funções são crescentes, por exemplo, o índice de sobrevivência é uma função crescente, quanto maior, melhor, certo? Já o índice de letalidade tem que ser que represente uma função decrescente. Então, quanto maior o índice de letalidade, pior é, porque é menor, né? Menor seria a nota atribuída àquela região. Isso é feito para todos os critérios principais.
para todos os seus subcritérios, são escolhidas algumas funções, outras funções não existem, vão ser construídas. São funções que são difíceis de se encontrar alguma que representam. É possível construir algumas funções, como esta questão dos centros cirúrgicos, né? A gente construiu uma função para ela, dedicada justamente para isso. Tendo aqui as funções já determinadas, aqui estão as regiões. Esses dados não são dados muito precisos, mas dão para ter uma ideia. Aqui se classifica para cada um dos critérios também e subcritérios onde impactou naquela funçãozinha desenhada lá. Feito isto, já se tem um quadro final, uma resposta. Quais as bandeiras que pertenceriam a essas regiões? A região sul, centro-oeste, sudeste hoje estaria enquadrada na região de cor laranja, né? A nordeste e a norte em cor vermelha, quer dizer, numa situação pior. Mas é bom observar que nenhuma delas está na condição de bandeira amarela, que seria o ideal, né? De 75 pontos até 100 pontos. Nenhuma das regiões do Brasil se encontra nessa, e isso é um retrato, mesmo que os dados não sejam precisos, é um retrato bastante compreensível de que seja verdadeiro, né? Tem uma série de outras análises que eu não vou mostrar aqui, porque dá para ver quais são os pontos, né, que deveriam ser aí atacados ou resolvidos para melhorar a condição dessas regiões. Por exemplo, aqui o que está em vermelho são áreas que deveriam ser, e praticamente todas as regiões têm problema na gestão pública, na questão social, na gestão da economia. É o quadro que a gente está vendo. Então, isso aqui só reflete, os dados só refletem aquilo que está acontecendo na realidade. Certo? Tenho mais uma outra possibilidade aqui, que é classificar as regiões, comparando elas com elas mesmas e ver quais entre elas são mais eficientes em determinados critérios, né? É evidente que aqui, no caso do Brasil, precisaríamos critérios externos para uma avaliação melhor. Então é isso aí. Isso aí que eu queria mostrar. Essas são, rapidamente, algumas ideias de como se pode construir bandeiras rapidamente com esses 27 indicadores, o qual não é tão fácil fazê-los à mão, né? Valeu!